Paixões dominantes. Vamos então para o 12º tópico da estrutura de pensamento. Seguindo então para a definição, diz respeito à frequência com que uma ideia, um conceito, um verbo mental age, atua, habita a malha intelectiva. O exemplo, para ilustrar, hoje eu fui à praia, parece que alguma coisa me puxa para lá. A cada 6 meses eu vou lá, fico parado vendo as ondas, apreciando a beleza. Vejam, dentro do exemplo é bastante claro. Aqui nós estaremos atentos ao longo da história de vida do partilhante a frases, contextos em que apareçam elementos que têm repetição com frequência determinada. No caso aqui, do exemplo desse partilhante, a cada 6 meses eu vou lá, ou seja, 6 meses é a frequência. Conseguimos aqui então identificar uma paixão dominante. Qual que é o grande desafio do filósofo no entendimento deste tópico ao longo da montagem da estrutura de pensamento? É estar atento a esta questão, perceber na história o que se repete com frequência, não interessando o tamanho do ciclo. Pessoas que têm este tópico com peso subjetivo maior são pessoas que têm como característica criar rotinas, criar repetições, criar hábitos, a partir dos quais elas têm uma frequência determinada com as quais repetem comportamentos, ideias, enfim, de uma maneira geral, elas têm certa rotina na condução da sua vida. Outras palavras também podem aparecer em alguns casos, apenas como ilustração. Mania é uma das palavras que muitas vezes se ouve, ou seja, fulano tem muitas manias. Estas manias podem ser comportamentos com a repetição determinada. Seguindo aqui então, nós vamos a mais duas definições, agora já vindo para autores da filosofia clínica. A primeira, Mônica Ayub, e a segunda, Michele Paulo. Vejam o que diz Ayub. Ideias recorrentes que habitam com frequência a mente do partilhante. Trabalho, futebol, ver o peso subjetivo dessas ideias no todo. Olha só o que diz Paulo. O critério é a quantificação. O que caracteriza é a repetição, não a força. Exemplo, anuncia há anos que vai se matar. Utilizando de maneira compositiva as duas autoras, aqui de fato nós estamos em busca de elementos recorrentes com frequência determinada. Literalmente, como diz Paulo, é nosso interesse entender a quantidade de vezes que um comportamento se repete, para entender a presença desse comportamento na vida do partilhante. O peso, quando se fala em peso, diz respeito à necessidade ou obrigação do comportamento. Então, de fato, nós não estamos interessados no peso, ou seja, na força de obrigatoriedade que tem a repetição daquele comportamento. No entanto, o peso subjetivo do tópico, sim, é importante ao filósofo clínico para a análise do impacto deste elemento, no caso aqui o tópico 12 paixões dominantes, dentro da estrutura de pensamento. Dando um exemplo bastante simples, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de todas as quartas-feiras se sentar à frente da televisão para assistir futebol. Então ela se senta frente à TV e assiste o seu futebol às quartas-feiras. E isso tem um peso subjetivo bastante razoável em sua estrutura. Ao não ter o futebol às quartas, o que fará ela? Pode surgir uma sensação de desconforto, de falta de norte, não saber o que fazer. A pessoa pode literalmente se perder dentro das coisas que é a própria rotina, que é a própria condição de sua vida. Para outras pessoas, o peso da repetição via paixão dominante está, por exemplo, no trabalho. Algumas pessoas têm, sim, o trabalho como paixão dominante, algo que habita constantemente a sua malha intelectiva. Aqui, nós podemos citar diversas questões, pensamentos, emoções que habitam a pessoa, né? Com frequência determinada, obviamente, colocando aqui dentro de um ciclo que nós conseguimos determinar enquanto que isso dura, sendo dia, mês, ano, enfim, para cada um é diferente. Então, seguindo, olha só, Aristóteles, inclusive, reforça algo
que diz respeito a este tópico. Olha só o que ele diz. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza, que as virtudes se geram em nós. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. Vejam, aqui, para Aristóteles, é a possibilidade do desenvolvimento de comportamento repetitivo ou o hábito que nós nos tornamos o que nos tornamos. Nós não viemos prontos, nós somos bons e não somos maus, mas nós somos aquilo que nós nos tornamos pela frequência do nosso comportamento. Claro, aqui Aristóteles fala de um comportamento externo, muito provavelmente, mas nós temos em filosofia clínica também o olhar para os comportamentos internos. Cada um de vocês, imagine você, quais são os elementos que você tem como repetição. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos o hábito, ou pelo menos boa parte das pessoas o tem, de aos finais de semana visitar os avós. Nas famílias italianas, né, o nono, a nona, e nas famílias alemãs, a oma, o opa. Essa visita ela é tão arraigada na cultura da família e nos hábitos que quando os avós se vão, literalmente a família não consegue manter a coesão, manter a unidade. Porque o hábito de reunir-se na casa dos avós é que garantia a unidade familiar. Uma vez que se perde esse referencial que garantia a continuidade da paixão dominante, pronto, o hábito ele se desmancha. Por isso, em filosofia clínica, a consideração é qual é o elemento que tem repetição com frequência determinada e não qual é o peso subjetivo disso, né, do comportamento em si. Quanto maior o peso subjetivo do tópico, maior é a possibilidade da pessoa desenvolver rotinas e hábitos. Aqui eu posso dar um outro exemplo ainda. Imagine que alguém tem o hábito de consumo de bebida alcoólica, não necessariamente o vício, como propriamente dito, mas sim o hábito de consumo. Uma das maneiras de restringir ou, inclusive, parar com o uso do álcool é substituir o uso do álcool por outro hábito. Isso já aconteceu e já foi trabalhado em consultório. Algumas pessoas pararam de fazer uso de bebida alcoólica e inseriram no lugar do hábito de beber o hábito de praticar esportes. Olha que interessante, a pessoa simplesmente substitui um hábito com frequência determinada por outro e ganha uma vida saudável. Essas são questões interessantes. Pessoas que têm essa característica são, em muitos casos, inclusive, pessoas que perfazem ciclos dentro de determinadas coisas. Cada ano tem uma mania diferente, um hobby diferente, ou seja, mas a cada ano substitui o hobby. Acabamos de definir a frequência com que isso acontece. Pessoa com este tópico forte tem tendência à repetição. Como já dito anteriormente, e aqui pontuo outra questão, as pessoas que têm este tópico com peso subjetivo maior são pessoas muito boas, por exemplo, para trabalhar em áreas da empresa em que tenham rotinas e hábitos específicos, controle de qualidade, contabilidade. É muito provável que sejam pessoas com alguma dificuldade para lidar em setores que demandem criatividade. Imagina uma pessoa que tem tendências a hábitos e rotinas restritas trabalhar num ambiente onde não existe rotina, onde as coisas teoricamente tendem a ser diferentes em cada vez que se faz. A não ser que ela trabalhe, obviamente, na estruturação das rotinas de criação. E por aí vai. Claro, aqui cada um, dentro do seu espaço, dentro do seu jeito de ser, vai atender às expectativas no seu ambiente de trabalho. São pessoas, por exemplo, em outro caso, que dependem em casa de rotina, acordar o mesmo horário, almoçar o mesmo horário, ter um cardápio mais ou menos definido. São pessoas que vão com frequência ao mesmo lugar ou aos mesmos lugares. Então, quando uma pessoa tem esse tópico com maior peso subjetivo, a tendência de fato é uma construção de rotinas. E quando a pessoa tem este tópico fraco, por exemplo, ou pouco presente na história de vida da pessoa, nestes casos, são pessoas com dificuldades da construção de rotinas.
São pessoas que têm dificuldade para estruturar um comportamento que tenha repetitividade. São pessoas que começam e têm dificuldade para amanhã ou dentro do prazo determinado repetir o comportamento. São geralmente pessoas tidas por criativas ou pessoas indisciplinadas em alguns casos. Vale olhar na história de vida da pessoa e entender se de fato faz sentido a ela ter paixões dominantes como um tópico que tem um peso maior em sua estrutura de pensamento. Para algumas pessoas, a rotina simplesmente mata os prazeres da vida. A ideia é justamente criar, inventar, fazer diferente, em cada vez que fizer, fazer de outra forma, e não ter rotinas, roteiros, scripts pré-prontos, que garantem a repetição dos fatos. Para cada um é diferente. Vale entender via historicidade o que de fato faz sentido ao partilhante, enfim, à pessoa. Aqui uma das perguntas que surge com muita frequência, e talvez você já tenha se feito no decorrer do que foi comentado até aqui, mas e qual seria a diferença então entre paixões dominantes e transtorno obsessivo compulsivo? Aqui a grande diferença é a intensidade. Uma pessoa que tem paixões dominantes, ela tem as manias, tem os hábitos ou rotinas, mas essa frequência ela não tem intensidade, ela tem frequência determinada. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, o peso subjetivo daquela repetição, ou seja, daquele comportamento em específico, é maior. Ou seja, a pessoa, por exemplo, que tem mania persecutória e começa a fechar as portas, ou ligar e desligar o fogão, que são as rotinas de conferência, isso vai se intensificando. Pessoa que tem paixão dominante não tem, de fato, uma intensidade maior ou menor, a questão é que ela repete o comportamento sempre exatamente da mesma maneira. Um filme, inclusive, que vale citar e tem muito a ver com este tópico, chama Mais Estranho que a Ficção. É um dos poucos filmes bons desse autor. A crítica, obviamente, fica por minha conta. O que acontece? É uma pessoa, né, um profissional que trabalha na Receita Federal dos Estados Unidos e que tem rotinas muito bem desenhadas. E o que vai tirá-lo dessas paixões dominantes? O amor, o peso do tópico 4, emoções. Claro, aqui apenas fazendo um adiantamento, né, dando um spoiler do que acontece no filme, obviamente o final eu não vou comentar. Então aqui, só para diferenciar, porque algumas pessoas de fato podem confundir paixões dominantes com toque. Existem muitas paixões dominantes que não percebemos. Na sua vida, no seu dia a dia, quantas coisas você faz, ou quantos comportamentos, ideias, enfim, quantos elementos você tem que provavelmente podem ser repetitivos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Algumas pessoas têm, por exemplo, no pagamento das suas contas, uma paixão dominante. Dizem elas, todos os meses no dia 10 eu pago as minhas contas, né? Todo mês no dia tal eu faço a planilha do meu contas a pagar. Algumas pessoas se sentem muito confortáveis quando elas conseguem observar e perceber que as coisas têm uma repetição específica e que elas conseguem então, dentro deste ambiente de repetição, se organizar e fazer com que as suas coisas aconteçam de maneira mais tranquila. É por isso, por exemplo, que algumas pessoas adoram rotina, se sentem seguras, se sentem bem dentro delas. Se você pegar uma empresa organizada, que tem relatórios, que tem rotinas, que tem, enfim, manuais, que tem lá ISO e diversos outros sistemas que garantem rotina, repetição, pronto, para essas pessoas é um ambiente fantástico. Outras pessoas, no entanto, não gostam, não conseguem. Elas observam aqueles padrões, percebem que existem as repetições e dizem: nossa, tudo muito quadradinho, repetitivo, tudo muito igual. Não quero. Para cada um o peso é diferente. Algumas organizações entendem isso como um jeito de ganhar disciplina e construir resultados. Outras empresas entendem isso como amarrar-se a um mundo de possibilidades limitadas. Enfim, repetindo, para cada um é diferente. O que interessa aqui ao filósofo é ir à história do sujeito e perceber todos os elementos que se repetem com frequência determinada e qual é o peso subjetivo disso a ele. Muitas vezes a paixão dominante
é uma forma de amenizar. Aqui na nossa região, por exemplo, para muitas pessoas ainda, existe o hábito de, ao final do dia de serviço, passar no bar, tomar uma cerveja com os amigos, tomar uma cachaçinha, bater um papo, coisa de 20, 30 minutos. Passa ali, toma uma cervejinha, dá uma conversada e vai para casa. Naquele momento em que ele passa no bar, conversa com os amigos, interage com as pessoas, ele está limpando do dia de trabalho, seja ele pesado, complicado, e às vezes até um bom trabalho. Mas ele passa ali, conversa com as pessoas, muda os hábitos, muda um pouquinho o ânimo, troca um pouquinho os pensamentos e segue para casa. Chegando em casa já está apto a conversar com os filhos, com a família e trocar o seu dia. Pronto, aqui uma paixão dominante. Outras pessoas têm a paixão dominante para amenizar no esporte, outras pessoas em outros hobbies, jogos de videogame e por aí vai. São paixões dominantes que podem ser utilizadas, aqui obviamente, dentro de um ambiente de frequência determinada, como uma maneira de amenizar os sofrimentos existenciais ou diminuir o peso daquilo que pode ser difícil de conduzir. Algumas paixões dominantes se quebram apenas por denúncia. Imagina, por exemplo, que o seu esposo ou esposa anda bebendo praticamente todos os dias. Quando eu digo praticamente, de uma maneira um pouco mais livre, né? Praticamente todos os dias está bebendo. E aí você simplesmente aponta o dedo e diz: Olha, Fulano, não sei se você percebeu, mas você está bebendo praticamente todos os dias. A pessoa simplesmente se percebe e diz: Pois é, eu não tinha nem percebido. Comecei algumas semanas, o peso do trabalho, algumas questões outras e acabou se estendendo. Pô, que bom que você me mostrou. Não tinha visto. Pronto, a pessoa simplesmente para. Vai fazer outra coisa. Enfim, muda os hábitos ou simplesmente para com a bebida e vai fazer outra coisa. Algumas outras coisas, a simples denúncia não é o suficiente. Porque dentro da estrutura de pensamento, que é o conjunto de todo o conteúdo historiográfico da pessoa organizado, o elemento apontado, a repetição apontada, está amarrado em tópicos que têm peso subjetivo, possivelmente. E então, por isso, é provável que a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade de mudar este comportamento. Nestes casos, vale estudar então a que tópico a paixão dominante está atrelado e como que você pode fazer, assim como ele foi desenvolvido, né, criado, enfim, aprendido, como é que você pode modificá-lo para que ele seja de outra forma, talvez mais saudável ou razoável a essa estrutura de pensamento, existencialmente falando. Ao quebrar uma paixão dominante, a pessoa pode perder alguns referenciais. Trabalhando no ambiente organizacional já há alguns anos, uma das coisas que eu percebo são profissionais que, quando da perda do emprego, perdem as suas rotinas, perdem aquela frequência, aquele hábito, aquele dia a dia. Muitos se perdem, não sabem o que fazer. Que interessante. A pessoa simplesmente diz: e agora? Para onde é que eu vou? O que eu faço? Muitos dizem abertamente: olha, eu passei uma vida inteira trabalhando. Tinha horário para acordar, horário para sair, horário para chegar. E agora eu não sei, eu posso optar, mas eu não tenho a menor ideia do que eu faço. Ou seja, quais são as referências para a construção da nova rotina? Tem pessoas que se perdem dentro disso. Outra coisa, por exemplo, casamento. Imagine um marido e uma esposa que continuam juntos muito mais por hábito, paixão dominante, do que de fato por amor ou qualquer outra coisa que tenha unido o casal. Em algum momento, um dos dois arrisca a separação para dar sequência na vida de outra forma e um dos dois se vê perdido. Não só pela falta da pessoa amada, ou, enfim, da pessoa com quem convivia, mas também pela rotina de chegar em casa, de encontrar a pessoa lá, de conversar e de ter todos os comportamentos já pré-determinados. Para muitas pessoas, o fim do casamento, o baque maior está justamente em voltar para casa e encontrar a casa vazia. Ou seja, a rotina mudou, não tem mais alguém lá. E isso pode ser muito mais intenso do que de fato o fim do relacionamento. Claro, para cada um isso é diferente. A frequência com que um elemento aparece pode ser uma hora, dia, mês, ano, vida. Algumas pessoas têm sim o ciclo da vida. Literalmente, uma vez na vida se vai morrer.
parece estranho e enfim, para alguns pode até parecer uma brincadeira, mas algumas pessoas de fato pensam inclusive nisso como frequência. Tem uma ideia de paixão dominante atrelada a isso. Uma vez na vida vai se apaixonar, uma vez na vida vai viajar, uma vez na vida vai fazer determinadas coisas. Outras pessoas as frequências são muito mais próximas. Aqui é interessante perceber, algumas empresas, por exemplo, a cada 10 anos entram em crise, algumas empresas a cada 2, algumas pessoas a cada tempo ficam chateadas, aborrecidas. O que será que determina essa frequência? Quais são os elementos conjunturais da estrutura de pensamento que conduzem a pessoa para este ciclo? Aqui é exatamente isso que o filósofo, ao observar a história de vida da pessoa, ele estará atento para entender o que faz que a pessoa tenha então essa estruturação que garante que certos comportamentos sejam repetidos com frequência determinada. Nem toda paixão dominante é necessariamente ruim. Outra questão importante: muitas paixões dominantes podem ser positivas, ou seja, estimuladas. Imagina que você, por exemplo, educa uma criança. Uma das coisas que você provavelmente deve fazer é estipular rotinas, né? Hábitos que tenham frequências determinadas, como, por exemplo, escovar os dentes logo após as refeições, diariamente, tomar banho diário, ir anualmente ao médico, né? E por aí vai. Você vai determinar rotinas, vai estruturar repetições que inclusive dão à criança, de uma maneira geral, segurança maior do processo daquilo que está em curso. Por fim, deixo aqui um breve vídeo do YouTube, ganhador de alguns prêmios pelo mundo. A ideia que ele transmite é justamente a repetição, né? Um padrão de repetição que garante que as coisas tenham a sua sequência e o seu desenvolvimento. Esta então foi mais uma aula. Agradeço a presença de cada um de vocês. Até mais.